É simplesmente inacreditável que eu vou trazer para vocês. Mas o Partido Novo, o partido do deputado federal Marcel Van Hatten, entrou na justiça com um pedido contra Luiz Inácio Lula da Silva. E para desespero do Lula, esse pedido caiu justamente nas mãos do ministro André Mendonça. Gente, tá? Que pedido foi esse, né, do Partido Novo contra o Lula da Silva? O que é que pode acontecer a qualquer momento? E por que que o Lula ficou completamente desesperado ao descobrir que esse pedido caiu diretamente na mão do terrivelmente evangélico André Mendonça? Gente, tem uma bomba que acabou de explodir em Brasília que eu vou explicar nos mínimos detalhes para vocês. Mas calma, gente, porque notícias envolvendo André Mendonça, o terror da esquerda, essa não é a única. Também saiu uma outra informação sobre André Mendonça, porque ele acabou de tomar aqui decisão bombástica sobre prisão, gente. Tá? O André Mendonça, o terrivelmente evangélico, acabou de tomar aqui uma decisão sobre prisão, gente. André Mendonça, o terror da esquerdalhada, o terror do Lula, o terror do Lulinha. O Mendonça acabou de tomar a decisão aqui sobre prisão, ele acabou de decidir sobre prisão. E essa notícia abalou Brasília. Eu vou explicar também o motivo do desespero que eu vou explicar para vocês também nos mínimos detalhes. Gente, Nicolas Ferreira acabou de conseguir a sua maior vitória, gente, tá? E é contra o PT. Nicolas Ferreira acabou de conquistar, acabou de ter uma derrota avassaladora contra o PT do Lula, e é claro que eu vou trazer essa notícia que a direita está comemorando aqui agora neste exato momento. E sobre o Lulinha, gente, tá? Portal de Notícias Metrópolis acabou de explodir, acabou de confirmar a maior bomba contra o Lulinha, contra o filho do Lula, e é claro que eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes aqui nesse boletim também para todos vocês. E mais um escândalo, gente, tá? Mais um escândalo acabou de explodir dentro do governo Lula. E este escândalo atingiu o Lula em cheio, igual um míssil teleguiado. Escândalo, gente, não é escândalo do INSS, não é escândalo do Banco Master, é um novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula, que deixou o Lula completamente desesperado. Ele está em ano eleitoral, ele sabe que esse novo escândalo vai destruir a sua campanha aqui em 2026, gente. Tá tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora. Vocês estão preparados, gente, para as notícias que eu vou trazer aqui? Finalmente saiu notícia boa, gente, tá? Gente do céu, o ministro André Mendonça está nas mãos dele, gente, tá? Lula da Silva está nas mãos do André Mendonça. É simplesmente inacreditável. Então lá, gente, rapidamente, só não esqueça, por favor, de se inscrever no canal. Logo aqui embaixo vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, se inscrever. Você vai fazer isso aqui, ó. Clicar em cima. Clica em cima, na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, né? Vamos lá? Logo de cara, deixa eu trazer aqui esta informação mega importante, que o Lula fez reunião secreta com o Lulinha durante investigação, só que durante esta reunião tinha uma outra pessoa junto com essa reunião. Completamente desesperado com a possibilidade do Lulinha ser preso a qualquer momento, o Lula teve reunião secreta, só que além do Lula e além do Lulinha, tinha uma outra pessoa junto nessa reunião secreta. É o desespero, gente. O Lula está completamente desesperado com a grande possibilidade do seu filhinho, o Lulinha, ser preso a qualquer momento. E é sobre o escândalo do INSS. Assistam com muita atenção. O presidente Lula conversou com o filho dele, o Lulinha, sobre o caso do INSS, acompanhado de um advogado. Informações que chegam com o próprio Igor Gadelha na coluna dele. O presidente Lula conversou com o Lulinha sobre a citação do filho na CPMI do INSS durante um encontro em dezembro com a presença de um advogado. Descendo aqui, a gente tem mais detalhes da coluna do Igor Gadelha, foto do presidente Lula com o Lulinha. O presidente Lula relatou na semana passada ter tido uma conversa com o seu filho, o Fábio Luiz, o Lulinha, após o nome do familiar ser citado na CPMI do INSS, que investiga o esquema de descontos indevidos revelados pelo Metrópolis. Ele falou de forma mais contundente lá na semana passada, naquela entrevista ao portal UOL, que a gente trouxe aqui os detalhes, né? Ele disse o seguinte lá na entrevista, abre aspas: "Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei ele aqui e falo isso com todo mundo.
olhei no olho dele e disse: só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda, porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade, fecha aspas. O que o Igor Gadelha traz é o detalhe dessa conversa. O Lula não deu esses detalhes lá na entrevista, mas a coluna do Igor Gadelha apurou que a reunião aconteceu em dezembro, no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente em Brasília, e contou com a presença de um dos advogados que defendem o Lulinha. E atualmente o filho de Lula mora na Espanha, mas segundo auxiliares presidenciais, estava no Brasil de férias. Ele só voltou para a Europa no início de janeiro. Lulinha teria viajado de São Paulo a Brasília para encontrar o pai em um voo comercial. Na conversa com o presidente, Lulinha negou qualquer irregularidade e, segundo relatos, ele teria lembrado ao pai que, no ano passado, foi alvo de uma notícia falsa que apontava ser dono de uma Ferrari modelo 458 Spider, toda banhada a ouro. E aqui ele traz ainda mais informações sobre essa conversa do presidente Lula com o Lulinha. Lula, conforme auxiliares do entorno dele, fez questão de relatar a conversa com o filho para parlamentares aliados que integram a CPMI do INSS. O petista conversou, por exemplo, com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, integrante da tropa de choque governista na comissão. A gente, inclusive, conversou com o deputado aqui no Acordo da Metrópolis lá no ano passado. Procurada pela coluna desde a segunda-feira, agora, dia 9 de fevereiro, para esclarecer mais detalhes dessa conversa de Lula com o filho, a Secretaria da Imprensa da Presidência não respondeu. O espaço segue aberto para eventuais manifestações do Planalto sobre esse assunto. Gente, essa matéria do portal de notícias Metrópolis, gente, tá? Só comprova aquilo que eu sempre repito para vocês aqui no canal. Que o Lula está preocupado, que o Lula está desesperado com a iminência, ou seja, com a grande possibilidade do filho dele, do Lulinha, ser preso a qualquer momento. São muito graves, gente, as denúncias, as revelações que foram expostas pela Polícia Federal aí nas últimas semanas. E a preocupação é tão grande que durante essa reunião do filho com o pai, do Lulinha com o Lulão, teve até a presença do advogado do Lulinha, porque o Lula queria saber, né, quão grave está a situação, se o Lulinha pode ser preso. Com certeza ele deve ter feito um monte de perguntas aí para esse advogado. E sim, gente, tá? Segundo o que está circulando na imprensa, Lulinha pode ser preso a qualquer momento, né? Prisão preventiva, até pode ter prisão preventiva decretada a qualquer momento, e o desespero tomou conta geral, gente, tá? Pessoal, vamos entender aqui uma notícia que está circulando na imprensa. Muitos de vocês estão me perguntando: Fabiana, fala sobre o caso, o Nicolas Ferreira vai sair do PL, isso é verdade? Será possível que ele vai trair o Bolsonaro, o PL? O que está acontecendo, gente, tá? Deixa eu explicar para vocês, até agora o que saiu na imprensa, que eu vou trazer e vou explicar para vocês. Primeiro, olhem só aqui. Nicolas Ferreira se desentendeu com o PL de Minas Gerais após o partido tentar filiar o Eduardo Cunha, que é esse aqui que está do lado, que inclusive, gente, Eduardo Cunha é o responsável pelo impeachment da Dilma Rousseff lá atrás, tá? Só para título de informação. E o Nicolas Ferreira está furioso com a possibilidade do PL filiar o Eduardo Cunha no partido do Bolsonaro, no partido dele, partido PL. Porque o Eduardo Cunha foi condenado, ele foi julgado e condenado por corrupção, né? Então, ele está furioso porque ele, através do PL, ele pode disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, tá? A raposa do Centrão seria eleita sendo puxada pelos votos do deputado. Nicolas chegou a dizer, ou é ele ou eu. Nicolas chegou a dizer assim para o PL, ó, ou é o Eduardo Cunha, condenado por corrupção, ou é eu, vocês vão ter que escolher. Aí, gente, eu vou trazer aqui a informação completa que está aqui nesse vídeo. Afinal de contas, o Nicolas Ferreira pode mesmo deixar o PL e ir para outro partido? Existe alguma chance disso acontecer? Do Nicolas Ferreira sair do PL por causa do Eduardo Cunha, gente, tá? Como é que tá essa notícia? Isso realmente é verdade? Não? O que é que o Nicolas Ferreira está decidindo? Assistam com muita atenção, porque realmente se o Nicolas Ferreira, gente, como ele é um candidato que ele ganha muitos votos, ele acaba puxando outros parlamentares que conseguiram menos voto.
Aí é que tá a preocupação. O Nicolas Ferreira, com um monte, gente, mais de 1 milhão de votos que ele vai receber nesse próximo pleito eleitoral. Aí, imaginem só na cabeça do Nicolas Ferreira. Os meus votos vai eleger um corrupto, julgado na justiça, um corrupto no Brasil. É isso que ele... Vocês vão entender, gente, tá? Assistam o vídeo. O deputado federal Nicolas Ferreira nega que esteja com as malas prontas para sair do Partido Liberal. Em conversa com a coluna, o parlamentar reforçou que estava preocupado com os nomes que a sigla de Jair Bolsonaro desejava filiar em Minas Gerais para disputar a eleição à Câmara dos Deputados, mas que agora está havendo um alinhamento com a cúpula do partido. Disse Nicolas Ferreira, abre aspas, não está em ponto de ebulição, estamos alinhando nomes, fecha aspas. A coluna apurou que uma das preocupações de Nicolas Ferreira era a possível filiação de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que chegou a ser condenado e preso por corrupção. Ao saber das conversas de integrantes do PL com Eduardo Cunha, Nicolas Ferreira chegou a afirmar a dirigentes do Partido Liberal, entre aspas, ou ele é candidato, ou eu. Deputado federal mais votado do Brasil, gente. em 2000. Então tá aí. A questão aqui é muito mais grave do que a gente imagina, gente. Por quê? Mas o Eduardo Cunha ele foi responsável pelo impeachment da Dilma Rousseff. Foi responsável pelo impeachment da Dilma Rousseff. Só para fazer aqui um breve comentário, gente, tá? Então, com o impeachment da Dilma Rousseff, entrou o Michel Temer. E o Michel Temer colocou o Alexandre de Moraes lá no STF. Às vezes eu fico me fazendo aqui uma pergunta, gente. Será que não era melhor ter deixado a Dilma Rousseff lá, não? Então, assim, né, gente, tá? Eu acho que a Dilma Rousseff não teria indicado o Alexandre de Moraes para o STF. É só um pensamento solto meu aqui, gente. Mas voltando aqui agora para a notícia. Gente, o Eduardo Cunha, ele é considerado em Brasília um dos políticos mais corruptos da história do Brasil. É muito simples, basta vocês darem um Google, gente, tá? É dinheiro em paraíso fiscal, é muita roubalheira que aconteceu. E ele foi condenado, foi preso, ficou na cadeia. E a galera da direita, a galera da oposição, os parlamentares da oposição não estão engolindo esse plano, essa articulação de colocar um dos políticos mais corruptos da história do Brasil para fazer parte do PL, partido do Bolsonaro, o qual repudia veemente corrupção no Brasil. Então, no meu ponto de vista, não faz o menor sentido em colocar um dos políticos mais corruptos. Mas ele deu lá o impeachment da Dilma Rousseff. Gente, não é porque ele facilitou, deu andamento ao impeachment da Dilma que ele é um santo. Vocês concordam comigo? Não é porque ele, deu andamento no processo de impeachment quando ele era presidente da Câmara naquela época, né? Ele foi lá, deu aval para o impeachment da Dilma Rousseff. Não é porque ele tomou essa decisão que ele virou santo, não, gente. Porque se vocês forem pegar a vida pregressa desse homem, é um lamaçal de sujeira, de lama, de podridão que envolve esse homem. Então, assim, no meu ponto de vista, gente, aqui eu assino embaixo do Nicolas Ferreira. Em gênero, número e grau. Este homem não representa a direita. Esse homem não representa o conservadorismo, não representa a honestidade, não representa a justiça. É só uma opinião, gente. Coloca aqui embaixo a sua opinião. Vocês acham que o Eduardo Cunha deve ir para o PL? Vocês acham que o Nicolas Ferreira vai dormir com a consciência limpa, pensando assim, cara, com os meus votos eu consegui eleger um corrupto para ir para dentro do Congresso Nacional e é capaz dele presidir a Câmara novamente, se ele for, se o Nicolas Ferreira através disso. Porque ele, gente, tá? Se ele for candidato, eu acho que ele não consegue se eleger. Com os votos dele, ele não consegue se eleger. Se ele for eleito, talvez seja pelos votos do Nicolas Ferreira. E como é que o Nicolas Ferreira vai dormir com a consciência tranquila, sabendo que através dos votos dele, ele puxou um corrupto para dentro do Congresso Nacional? Então, assim, essa conta não fecha. E aqui eu concordo, gênero, número e grau. Tomara que o Nicolas Ferreira bata o martelo e diga, olha, eu não quero... Claro que eu não quero que ele deixe o PL. Mas é só ele falar, cara, eu não quero o Eduardo Cunha no PL. E eu concordo em gênero, número e grau. Vamos lá, gente, porque tem mais. Vocês concordam? Vocês concordam com o Nicolas Ferreira? Fora Eduardo Cunha?
Eu concordo, gente, tá? E tem mais, tá? Gente, eu separei tanta coisa para trazer aqui para vocês. André Mendonça. O André Mendonça, gente, tomou uma decisão, mas antes eu preciso trazer aqui uma notícia para vocês que eu fiquei chocada nesse dia de hoje. Essa notícia que está aqui agora na sua tela, gente, prestem muita atenção. PF acha mala de dinheiro em nova fase de ação contra a Rio Previdência. Isso aqui, gente, tá? É escândalo envolvendo o Banco Master, tá? Isso aqui, tudo que você tá vendo aqui na sua mesa, é dinheiro de escândalo do Banco Master junto com uma falcatrua ali no Rio Previdência do Rio de Janeiro. Aí a Polícia Federal, fazendo busca e apreensão no dia de hoje, se deparou com esse monte de dinheiro, gente. Sabe o que o criminoso fez? Ele jogou o dinheiro pela janela. Ele jogou o dinheiro pela... Imaginem vocês, gente, tá? Um investigado pegando uma mala cheia de dinheiro e jogando pela janela. Foi isso que aconteceu. Vejam só, e logo em seguida eu vou trazer o valor desse dinheiro. Vejam só, do que estava dentro da mala. Tá aqui a imagem. Saiu aqui no portal de notícias Metrópolis. No momento em que a Polícia Federal foi fazer busca e apreensão, tá? Eles encontraram uma mala lotada, recheada de dinheiro. E o cara, humilhante, jogou o dinheiro pela janela. Gente, olha aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Jogou o dinheiro pela janela. Será que ele achou o quê, gente? Que alguém ia pegar esse dinheiro, Assim, isso aqui, gente, é dinheiro do escândalo do Banco Master junto com a Rio Previdência. Inclusive, o presidente da Rio Previdência foi até expulso do cargo. Essa imagem aqui, gente, tá? Explodiu no Brasil inteiro hoje. E saiu aqui o valor que estava dentro dessa mala. Eu tô chocada com isso aqui, gente, com a quantidade de dinheiro que tinha dentro dessa mala. É dinheiro, gente, tá? Do escândalo do Master, da Rio Previdência. Vejam só a atualização. Gente, a PF terminou a contagem do dinheiro, aquele dinheiro jogado pela janela, que foi a imagem do dia e que vai marcar também bastante a cena da investigação sobre o Master e relação com fundos de previdência, nesse caso, a Rio Previdência. São R$429 mil jogados da janela. Enquanto o agente da PF entrava para cumprir o mandado judicial, esse alvo jogava R$429 mil pela janela do banheiro de um prédio do 30º andar, ou seja, do 30º andar desse prédio. Por isso que, inclusive, o dinheiro ficou voando um período e ficou muita coisa lá embaixo. Agora, a investigação vai ter que apontar, na verdade, os investigados vão ter que explicar o que eles faziam com R$429 mil em mãos, em dinheiro vivo, no momento em que a gente vive o sistema financeiro completamente digitalizado para ser rastreável o dinheiro. Por que eles não colocaram no sistema bancário para que esse dinheiro seja rastreado? Gente, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Se fosse um dinheiro honesto, se fosse um dinheiro limpo, estaria em uma conta bancária, né? Se fosse um dinheiro declarado para Receita, não. Tava lá bem escondidinho dentro de uma mala, né? Só que lá a Polícia Federal chegou, bateu o pé na porta, entrou e o desespero tomou conta. Ele começou do 13º andar a jogar aquela dinheirama. E parte do dinheiro eles conseguiram capturar de volta. Quase R$500 mil. É muito dinheiro, gente do céu. Esse escândalo do Banco Master é tanto dinheiro. É quase R$500 mil aqui. É 129 milhões em contrato com a esposa do Moraes. Eu não sei quantos milhões lá do Tayayá, da família Toffoli, lá, acho que 33 milhões. Gente, onde que esse povo consegue tanto dinheiro assim? Meu Deus do céu, eu fico assim, em estado de choque, gente, tá? Meu Deus, eu fico impressionada. Gente, e o Lula? Se ferrou dessa vez. O Lula tá literalmente ferrado e lascado. Porque o pedido do Novo caiu aqui, ó, nas mãos do ministro André Mendonça, para desespero do Lula da Silva. Mendonça, do TSE, pode impedir propaganda eleitoral que favorece Lula da Silva. Lembra, gente, aquela treta que tá surgindo aí na internet, aquela briga entre esquerda e direita, porque o Lula tá utilizando dinheiro público, né, jogando dinheiro público uma escola de carnaval que vai homenagear o Lula em ano eleitoral, muitos juristas dizendo que isso é crime, que o Lula pode ficar, inclusive, inelegível, porque isso é propaganda eleitoral antecipada, e muitos juristas dizendo que o Lula tem que estar de fora da eleição, porque isso é crime eleitoral, né? Crime grave eleitoral, ele não pode concorrer. Pois é, gente, tá? O Partido Novo
entrou com um pedido na justiça, no TSE, e caiu justamente na mão do terror da esquerda, do PT e do Lula, do André Mendonça, gente, tá? Gente, eu tô se ovulando aqui com essa notícia. Tá aqui, ó. Partido Novo aciona o TSE para tentar proibir desfile em homenagem a Lula na Sapucaí. E André Mendonça é quem vai relatar, para desespero do Lula, gente. Tá aqui a notícia, ó. O Partido Novo acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Lula da Silva, do PT. O próprio PT e a Escola de Samba Acadêmica de Niterói, por suposta propaganda eleitoral antecipada. Então, assim, gente, tá? Acionou contra o Lula e a própria escola por causa de uma suposta propaganda eleitoral antecipada no Carnaval de 2016. A ação protocolada em 10 de fevereiro de 2016 questiona o samba enredo do Alto do Mulungu, surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Gente, surge a esperança. Essa escola é cara de pau mesmo, né? O homem tá afundando o Brasil, destruindo o Brasil, e o Lula é a esperança. Isso aqui é nítida propaganda eleitoral. Tá? A escola que homenageará o Lula no desfile oficial da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, marcado para 15 de fevereiro. Segundo o Partido Novo, o enredo ultrapassa os limites de uma homenagem cultural tradicional e se configura como pré-campanha eleitoral, com elementos típicos de propaganda política, com exaltação direta da trajetória de Lula, uso de símbolos associados ao PT e associação com a figura do presidente como esperança do Brasil. O partido destaca ainda que a escola se autodenomina petista e recebe recursos públicos significativos, 1 milhão, tá, do governo federal, que agravaria o abuso de poder econômico e político, comprometendo a isonomia do processo eleitoral de 2016. Entre os pedidos da tutela de urgência liminar estão proibição do uso do samba enredo no desfile oficial, vedação à utilização de imagens, áudios e trechos de eventos em futuras peças de propaganda eleitoral, retirada imediata de conteúdos nas redes sociais que promovam exaltação aos envolvidos, aplicação de multa no valor de 9,65 milhões, ou seja, quase 10 milhões, equivalente ao custo estimado total do desfile da escola de samba. O relator da ação é o ministro André Mendonça, caiu nas mãos do Mendonça. Gente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, bem aqui, ó. O relator da ação é o ministro André Mendonça, indicado ao STF pelo ex-presidente Bolsonaro, o que gerou repercussão em perfis alinhados à oposição, como o Meio Independente, que publicou posts cobrando uma decisão favorável à suspensão com a hashtag Suspende Mendonça, usada de forma irônica, ou apoio para que ele barre a suposta propaganda. Então tá aí, gente, tá? Tá nas mãos do André Mendonça, gente, tá? Esse enredo carnavalesco que vai homenagear não, né, gente? Fazer uma propaganda eleitoral antecipada descarada, assim, na cara dura mesmo, na cara lavada mesmo. Até agora, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, não falou nada. Eu fico pensando, se fosse com o Bolsonaro, será que ela deixaria passar, como ela tá deixando aí passar? É a pergunta que fica, né, gente, tá? Tá aí, para terror, desespero de Lula da Silva. O André Mendonça pode, de repente, proibir. Ele pode proibir essa escola de homenagear o Lula aqui em 2000. E acabaria, né, gente, com a propaganda eleitoral do Lula. Gente, segundo informações que estão saindo na imprensa, existe uma grande possibilidade do Bolsonaro ir para a prisão domiciliar após o Carnaval. Depois do Carnaval, aliados esperam uma reviravolta no caso Bolsonaro. Parece que até a Justiça, parece que o STF agora defendem que Bolsonaro seja enviado para a prisão domiciliar. E isso tem uma explicação, gente, tá? A ascensão, o crescimento avassalador do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. O que o crescimento do Flávio Bolsonaro nas pesquisas tem a ver com a possibilidade do Bolsonaro sair da prisão em regime fechado e ir para a prisão domiciliar, de ir para casa? Assistam esse vídeo com muita atenção, gente, porque essa aqui é a notícia mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Vocês vão entender
assistindo o vídeo completinho. Vejam só. Supremo considerando mandar Bolsonaro para casa. Flávio Bolsonaro à frente das pesquisas. O que esses dois assuntos têm a ver? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Flávio vence Lula no segundo turno com 5,8 pontos de diferença, diz Futura. A Futura, segundo o Grok, que é a inteligência artificial do Twitter, ou X, contou no segundo turno que Bolsonaro tinha 50,3 e Lula 49,7, com uma margem de erro de 2,2, mas o resultado real foi que o Lula ficou um pouquinho à frente do Bolsonaro. Foi muito próxima, mas errou o vencedor. Basicamente é um instituto de pesquisa que, basicamente é um dos institutos de pesquisa que acertou e quase cravou o resultado das eleições. O problema é que a Futura errou ali por alguns décimos e, no final das contas, acabou errando quem seria o vencedor daquela eleição. Mas isso é muito importante porque a margem de erro deles é de 2,2. Eles erraram menos que isso. Essa pesquisa está dando muito acima da margem de erro, 5,8 pontos de diferença. Só que qual que é o detalhe dessa pesquisa? Olha que Flávio está à frente aqui dentro da margem de erro com Lula, só que é uma pesquisa que não colocou o Tarcísio como candidato pela primeira vez. A gente pode fazer uma análise muito simples do que isso está dizendo. Com Tarcísio, Lula fica à frente. Sem Tarcísio, Flávio Bolsonaro está na frente nas pesquisas. Coisa que chamou muita atenção é que um segundo turno entre Flávio e Tarcísio, Flávio venceria também por 40,35. Mas isso é só a título de informação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque com essa pesquisa acende o alerta vermelho de Lula. E também acende o alerta vermelho do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Vocês devem lembrar que num vídeo que eu fiz de uma análise de uma pesquisa há pouco tempo, eu disse para vocês que o Supremo acaba ficando contra a parede. O Supremo, o sistema que tanto insiste no Tarcísio, continuam botando Tarcísio nas pesquisas, mesmo Tarcísio dizendo que não concorre, mesmo Tarcísio deixando claro que vai apoiar o Flávio, exatamente para ter pesquisas que mostram que Flávio não tem condição de vencer o Lula. Só que o detalhe é que se Tarcísio concorre, o Lula manda o Alckmin para concorrer ao governo de São Paulo. E se o Alckmin concorre ao governo de São Paulo, a chance dele ganhar é gigante. Por quê? Porque o Alckmin já governou São Paulo e, querendo ou não, gente, ele ainda é bem visto por muitas classes de São Paulo e ainda tem o voto do PT e da esquerda que não dá para descartar. Eu sei que tem muita gente que vai discordar, mas essa é a realidade. Se vocês pesquisarem os números, é isso que tá rolando. Basicamente, mandar Tarcísio para concorrer à presidência significaria perder São Paulo. Então, o importante é você ter Flávio na presidência e Tarcísio no governo de São Paulo, que é o que entende o Tarcísio, é o que entende Flávio e é o que entende as pessoas que têm um pouquinho de coerência e entende de estratégia eleitoral. Voltando a falar do Supremo, eu disse, eles estão contra a parede porque eles estão com uma situação extremamente delicada. Se eles mantêm Bolsonaro preso, eles estão criando um sentimento de injustiça para o povo brasileiro. Flávio, por ter o sobrenome de Jair Bolsonaro, acaba atraindo esses brasileiros que acham injusta a prisão de Bolsonaro e os absurdos que estão cometendo contra ele. E não é pouca gente, não. Então, o Supremo já está numa ideia de que depois do Carnaval, aliás, espera uma reviravolta no caso de Bolsonaro. E olha só, bastidores do Supremo indicam desconforto com a prisão do ex-presidente, enquanto família, em tese, reduz a aposta de uma saída negociada. O detalhe não tem essa de saída negociada, não. Sabe o que está rolando? Bolsonaro preso, já disse, gera essa comoção social e o Flávio Bolsonaro tem sua postura ponderada, ele vem crescendo nas pesquisas e diminuindo cada vez mais sua rejeição. O detalhe da matéria está aqui, Há também um cálculo político evidente. Olha, o Supremo Tribunal Federal fazendo um cálculo político evidente. Fora da cadeia, Bolsonaro teria mais margem para atuar na reorganização do campo bolsonarista e influenciar diretamente a estratégia eleitoral do filho. Ou seja, Bolsonaro preso, comoção, o povo apoiando o Flávio, entendendo que é um absurdo o que estão fazendo com o Bolsonaro, o Flávio ponderado, atraindo grupos de centro, partidos de centro para um projeto de Brasil, Tarcísio apoiando São Paulo e assim por diante. Mas com o Bolsonaro solto, é ele reorganizando a campanha do filho e dando mais força e tração ainda. Ou seja, eles ficam numa sinuca de bico. O que a gente faz? Solta ou prende, mantém preso ou solta. É ruim igual. Por quê? Porque tem um monte de cara de ministro supremo que tá enrolado com essa história do Banco Master e tantas outras questões. E eu já tinha dito isso para vocês em outras análises e outros vídeos. Eles não estão com essa corda toda, não. Bom, o detalhe é o seguinte. Pra galerinha que fica insistindo que o Flávio Bolsonaro é um candidato inviável, tá aqui, os números dizem exatamente o contrário. Quando você tira Tarcísio da pesquisa, que é a realidade que vai acontecer em 2026, porque Tarcísio já deixou claro que vai ao governo de São Paulo, o Flávio vence. E posso ser bem sincero com vocês, se isso continuar acontecendo, eu não duvido nada que esse cidadão aqui vai começar a ter problemas de saúde, se afastando de agendas e no final vão achar algum poste para concorrer no lugar dele. Sabe quem tem essa noção toda? Esse cidadão aqui, o seu trio de cachorrinhos aí que estão só esperando ver quem que vai deixar o primeiro furo para pular no barco dos caras. Que tá louco para ter o apoio do PT, por exemplo. Para ser vice do Lula, não sei. Sei que se o cenário se manter assim, e eu acredito que vai se manter, a diferença vai subir cada vez mais, esse é que eu acho difícil que vai para uma eleição sabendo que vai perder. Já pensou? A última eleição, numa reeleição, tanto que falou que o Bolsonaro não conseguiu se reeleger, perder.
ir pra casa. Ai, gente, eu tô velho, não consigo mais. É o Biden 2.0. Olha, não duvide do que eu tô falando. Agora, se você quer isso, bom, as pesquisas já dizem. Só tem um candidato viável. E ele tá aqui. Eu sou o Rony Gabriel, sou... Gente, tá aí. Gente do céu, que análise perfeita do Rony Gabriel. Sempre impecável nas suas análises, né, gente, tá? Que orgulho que dá. Isso aqui já tinha que estar lá no Congresso Nacional há muito tempo. Faço gosto, gente, tá? Que ele vá para o Congresso Nacional. E assim, gente, ele colocou o mapa de tudo que vai acontecer. Gente, vocês podem ter certeza absoluta que se o Flávio Bolsonaro continuar crescendo dessa forma avassaladora que ele tá crescendo, porque ele tá crescendo de uma ascensão assim, ele não tá crescendo assim, ó, assim, ele não tá crescendo assim, ele tá crescendo assim, ó. Isso tá deixando o Lula desesperado. E, gente, não fiquem surpresos se daqui a algumas semanas o Lula, não tô me sentindo bem, os médicos me indicaram para não concorrer, porque eu posso sofrer um desgaste muito forte, eu posso, né, ir dessa para pior. Então, assim, eu não duvido nada, gente, tá? E essa questão, né, STF considerando conceder prisão domiciliar para o Bolsonaro após o carnaval, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, seria notícia boa em dobro, né? Seria notícia boa em dobro. Ascensão de Flávio Bolsonaro, que tá deixando o Lula completamente desesperado, e de quebra o STF aí, né? Os ministros do STF, claro que Alexandre de Moraes não, mas o fato de os outros ministros estarem considerando, gente, tá? Prisão domiciliar do Bolsonaro, isso é notícia boa. Como diz o meu conterrâneo, cantor Leonardo, a notícia não é boa, a notícia é excelente. Notícia maravilhosa, gente. Então tá aí. Existem ministros do STF pressionando para que Moraes conceda prisão domiciliar para o Bolsonaro e parece que eles querem que isso aconteça já agora, depois do carnaval. A gente queria para ontem, né, gente? Tá? Cada segundo que o líder da direita passa dentro daquela prisão, diz que cada segundo equivale a um mês. Então tá aí. Inclusive, gente, tá? Tem mais um vídeo bombástico que eu vou colocar aqui agora para vocês. Mais um novo escândalo acabou de explodir dentro do governo Lula, só que este escândalo atingiu em cheio, igual um míssil teleguiado, Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? O Lula não vai ficar só no escândalo do INSS, não vai ficar só no escândalo do Banco Master. Tem mais um grande escândalo que acabou de explodir em Brasília, dentro do governo Lula, e foi agora, gente, para desespero do Lula. Assistam. Preparem-se para assistir mais um escândalo e fraude envolvendo o governo Lula. Agora, em relação ao IBGE. Esse governo não tem limites. Fraude nos dados divulgados pelo IBGE. Será? Olha só isso aqui. No início de 2025, teve uma crise no IBGE, onde diretores entregaram seus cargos. A suspeita é de que eles estariam sendo pressionados a divulgar dados que eles não concordavam. Esses dados são aqueles que medem o PIB, a inflação, o desemprego e, claro, isso aí interessa diretamente o governo federal, que é aquele que nomeia o presidente e os diretores do IBGE. Agora, em 2026, um ano depois, uma nova crise, demissão de coordenadora do PIB gera onda de exonerações no IBGE. A coordenadora que analisa o PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, ela foi demitida. Mais uma suspeita de que ela não queria divulgar o PIB, divulgar dados que ela não concordava. Uma funcionária antiga no IBGE, 24 anos de atuação na área de análise do PIB, Rebeca Palis, foi desligada da função da chefia agora em janeiro de 2026 e com isso 3 gerentes do setor também deixaram seus cargos. Isso porque eles estão sendo pressionados a divulgar dados que favorecem o governo. Essa é a denúncia. E agora surge mais uma novidade. Olha essa daí, ó. Desemprego real no Brasil pode chegar a 16,6%. A analista diz que IBGE excluiu subocupados e beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, o que o governo está divulgando do IBGE como se fossem dados positivos do governo, podem ser dados fraudulentos. Nem
com o IBGE divulgando dados fraudulentos, eles estão conseguindo aumentar a popularidade. Sabe por quê? Porque o povo não vive números, o povo não vive dados, a população vive a realidade. A inflação, o custo de vida, a segurança, a saúde, o PIB, tudo isso aí é vivido na prática. E o que o povo brasileiro está vivendo na prática é sofrimento. Mas agora, já imaginou uma coisa dessa? O IBGE, tradicional IBGE, que divulga os dados públicos sobre a economia brasileira, sendo pressionado a divulgar dados em benefício do governo? Isso é um escândalo talvez, mais um recorde envolvendo o governo Lula. Uma completa vergonha. Ainda bem que estamos em 2026 para a gente acabar com esse pesadelo. Ainda bem, gente. Se Deus quiser, o povo vai ficar livre desse partido das trevas, né? Partido, um bando de corda, gente. Agora vocês entenderam, gente, por que é que eu sempre defendi que presidente da República não tem que fazer indicação política em órgãos e estatais tão importantes para o Brasil? Porque é isso que acontece, gente, tá? Isso aqui, é esse tipo de atitude que acontece. Aí o Lula vai lá, indica aquele Postman, aquele lixo daquele Postman, para tomar conta, né? Ser o chefão do IBGE. O cara vai lá indicado pelo Lula, vai lá dar as suas ordens e acha, né, que os subalternos vão lá cumprir todas as suas ordens. Ele deu com os burros na água, né? Tanto é que eles não atenderam as ordens do Postman, como disse, olha, eu tô fora, se for para fazer isso aqui, eu estou fora. E pediram para sair, gente, tá? São gente honestas que trabalhavam lá há mais de 20 anos. Isso é muito grave, gente, tá? Provavelmente não deve ter acatado ordens do indicado do Lula, o Postman, aquele lixo, tá, gente? Porque se você for pegar aí a vida pregressa desse indicado do Lula para tomar conta do IBGE, é um lixo de ser humano. Possivelmente deu lá um monte de ordens, né, subalternos foi lá, não quis atender, não atendeu a ordem do chefão e pediram para sair. Isso aqui, gente, tá? É só o início, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Eu acho que isso aqui tem potencial para derrubar e destruir o Lula. Se aprofundarem mais, se a imprensa que tá aí, né, gente, massacrando o escândalo do caso Master, massacrando a questão do escândalo do INSS, se a imprensa, gente, for para cima dessa questão do IBGE, escuta o que eu tô te falando desse IBGE, pode custar muito caro pro Lula, principalmente aqui neste ano eleitoral. Se vocês assistiram esse vídeo com muita atenção, sabem muito bem porque eu estou dizendo isso aqui para vocês.